do Senhor, igreja. Primeiramente, eu quero agradecer o presbítero José, juntamente com o pastor Newton e o pastor Alex, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui nesta noite. Se eu for falar a verdade com a igreja, o peso é muito pesado de estar aqui em cima. E enquanto o José me mandou uma mensagem de eu trazer a palavra, eu estava de viagem. E ele queria que eu seria a primeira para abrir este elo. E eu falei, glória a Deus, eu estou de viagem, não vai dar para eu ir. E aí eu falei para o José, eu estou de viagem, eu não vou poder. E aí eu achei que ali ia acabar. Mas ao invés do José falar, tá bom, sem problema, ele falou assim, ok, mas se prepara que ainda tem mais para você pregar. E aí eu tentava ainda se arrumar uma desculpa. Eu estava querendo achar algo para não estar aqui. Mas e aí Deus foi me mostrando que a glória dele é tão forte que nós tentamos correr da glória dele. Mas ele foi também falando comigo que vocês falam não muito facilmente comigo, Nicole. Então, que nós possamos falar sim à obra dele. E que nesta noite não seja a Nicole pregando aqui em cima, que seja aquele que é digno de toda honra e toda glória. E que nós pedimos o Senhor para ficar neste lugar. E o Senhor é bem-vindo neste lugar. Eu queria que todos abrissem a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Amém. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Amém. Todos podem se assentar dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Aqui nesta noite Deus me trouxe para ministrar sobre o poder do sangue dele. E enquanto eu estava preparando para esta noite, eu olhava purificados pelo sangue de Cristo. Eu falava: Deus, mas eu vou estar no tema ainda? Ele falou: sim, Nicole, porque você vai estar ministrando sobre o poder do meu sangue. E a palavra do Senhor, ela é bem clara. Aqui diz que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Todas as coisas no Antigo Testamento, todos os sacrifícios eram dados em troca de remissão de pecado. E em Êxodo, quando começa a dizer que o Senhor, através de Moisés, começará a dar uma ordem. Ele começa a dizer: pega um cordeiro, sacrifique esse cordeiro, pega o sangue e passe nos umbrais da casa. E eu achei interessante lendo aquilo e eu falei: Deus, para aquelas pessoas ter aquele sangue que nos purifica, eles tinham que sair da casa deles para ir de encontro com o cordeiro e sacrificar eles mesmos. E ali nós vamos ver que a Bíblia é bem clara em mostrar a diferença entre aqueles que ouvem o Senhor e querem ser purificados pelo sangue dele. E foi naquele grande dia que o anjo da morte passava nas casas. E aonde não tinha aquele sangue nos umbrais da casa, o anjo entrava na casa e aquele primogênito morria.
mas Ele me trouxe aqui para te dizer que o sangue dele está cobrindo a tua casa, que o sangue dele está te purificando. E enquanto eu estava estudando essa leitura que Ele me trouxe, Ele foi me levando naquela frase que nós falamos muito, que o sangue de Jesus tem poder. E se eu for sincera, eu falo demais isso. Quando uma coisinha der errada, eu já falo, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Eu começo a dizer, o sangue de Jesus tem poder na minha casa. Mas não era isso que Deus estava falando comigo. Ele estava falando, vocês têm que levar a memória de aonde esse sangue que tem esse poder na sua vida. Porque não adianta de nada você falar o sangue de Jesus tem poder, sendo que o nosso Jesus que morreu na cruz não é o centro da tua casa. Mas esse sangue é o que tem poder de purificar todos os pecados. E eu creio que a igreja está ficando comigo, porque quando eu estava lendo e estudando, Ele me levou para muitas leituras na Bíblia. E eu falava com Ele, eu falava assim, Deus, mas você quer que eu pulo em leitura de leitura? Ele falou que sim, porque Nicole, o meu sangue é falado na Bíblia toda. No Antigo Testamento era um animal que era sacrificado, mas aí quando nós entramos no Novo Testamento é um homem que não era para estar naquela cruz, mas ele morreu na cruz para nos purificar. E ele me leva em João capítulo 8. E lá vai estar dizendo que Jesus está perto dos montes das oliveiras. E a Bíblia faz questão de dizer que alguns mestres da lei e alguns fariseus pegam a mulher e eles pegam aquela mulher em ato de adultério. E eu acho interessante porque a Bíblia vai dizer que aqueles homens pegam aquela mulher, eles pegam ela e eles põem ela no meio. Era uma multidão e ela está no meio. E eu pensando com Deus, e eu falei, Deus, mas por que eles não pegaram essa mulher e colocaram ela do lado ou do outro lado? Mas aí ele começou a falar, é porque no meio é meio de julgamento, é lugar de julgamento. E eles pegam essa mulher e eles começam a dizer, mestre, na lei está dizendo que essa mulher tem que ser apedrejada. Mas Jesus olha para aqueles homens e não liga por o que eles vão dizer. Ele olha para aquela mulher e eles não ligam por aqueles homens vão dizer. Ele abaixa na areia e ele começa a escrever na areia. Mais uma vez eles começam a dizer, mestre, na lei está dizendo que tem que apedrejar e tem que matar. Mas aí eu acho lindo demais, porque aí Jesus vai dizer, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Aí o texto vai dizer que entre os menores até os maiores, eles foram saindo. Eu dou para imaginar que eles estavam todos lá preparados com as pedras deles. E todos foram saindo mesmo, Thaís, é de fininho, eu dou para imaginar. Porque todos talvez ficaram de vergonha de ficar naquele lugar. E a mulher, ela estava indo no meio e Jesus estava na frente dela. E eu não falo na Bíblia, mas se eu fosse aquela mulher no meio e Jesus na minha frente, eu talvez já estava pensando, esse daqui é o que pode me condenar, mas ele também é o que pode me purificar. Porque em João mesmo fala, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas Jesus, ele vai dizer, mulher,
levanta. Aonde estão os seus acusadores? E ela diz: ninguém ficou, Senhor. Aí Jesus vai dizer: porém nem eu também te condeno. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E eu acredito que Deus está falando com alguém nessa noite. Alguém que está sentindo fraco. Alguém que já foi constante um dia. Alguém tentando se levantar, mas só que a carne te seca. Alguém que talvez dizendo: mas você não entende. Eu talvez não entendo. Mas tem um Cordeiro que tira o pecado do mundo, que te entende. O sangue de Jesus, ele tem poder de perdoar pecado. Ele tem poder de pegar alguém igual eu e subir num altar desse. Ele tem poder de pegar alguém e recomeçar a história toda deles. E lá em Hebreus 9:14 vai dizer: e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir o Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Somente através do derramamento do sangue dele é que Deus pega uma pessoa e torna uma nova história. Mas o sangue de Jesus tem poder de purificar, mas de santificar também. E eu fui falando: mas Deus, santificar também? Ele falou que sim. Ele foi me levando lá em Êxodo, quando a Bíblia vai falar que Deus manifesta com trovões, nuvens, relâmpagos. E o povo lá, eles começam a correr. Mas não é correr para perto da presença. É correr para longe da presença. Eu fui falando: Deus, mas santificação? Ele foi dizendo que o que fez o povo correr da presença dele e não para perto é porque que a consciência cauterizada pelo pecado de quem se purificou naquele dia, mas não tem santidade na vida. Enquanto eu estava lendo, eu entro no quarto da minha irmã hoje e eu comecei a falar para ela sobre as coisas que eu queria falar aqui hoje. E eu comecei a falar para ela e eu falei: Emily, veio um homem que não tinha culpa nenhuma. Ele foi pregado numa cruz e morreu por nós. Ele foi e morreu e o sangue dele nos purifica, nos lava, se torna limpo e nos faz puro. E desculpa aí, tá, gente, mas eu corro demais quando eu falo. Demais, é porque quando eu entro na presença dele, eu amo demais falar sobre ele. Então parece que quando o coração começa a acelerar, falando daquele que você ama demais, falando daquele o que o Pai que estás no céu. Então a minha pregação não é igual o José, não é igual do pastor Newton ou do pastor Alex. Ela é rápida, mas ela é no ponto, eu creio. E para finalizar, lá em Mateus 15:38,
vai dizer que no templo existia uma cortina muito grande. Uma cortina muito grande e muito pesada. Alguns sacerdotes poderiam entrar no lugar santo, mas no lugar do santo, somente o sumo sacerdote é que poderia entrar. E todos tinham acesso da arca pelo sacrifício do sacerdote. Eu acho lindo, porque quando Jesus morre e dá o último suspiro, a Bíblia diz que ele fala tetelestais, porque está feito. E de repente a terra começa a tremer. E o véu do templo, ele se rasga. Mas ele não se rasga de baixo para cima. Ele se rasga de cima para baixo. O próprio Deus se entregou, o único filho dele, para a presença dele ser liberal a todos nós. Jesus foi e morreu no meu lugar e no seu lugar. E Deus me trouxe aqui porque ele falou assim: Nicole, tem pessoas que se acham muito sujo. E nós pecamos todos os dias. Mas por isso que nós temos que tentar e se purificar todos os dias com aquele sangue que nos perdoa e que nos limpa. E ele está dizendo que o véu do templo se rasgou por nós, por nossos pecados, e aquilo que separava nós dele, agora nós temos liberdade de encontro a ele. Aquilo que Satanás achava que no primeiro dia ele não levantava, que no segundo dia ele não levantava, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Através do sangue nós estamos marcados. E ele está dizendo: para de achar que meu sangue não é para você. O meu sangue é para você mesmo. Você que está escutando, ele morreu por você. O sangue dele é por você e ele morreu em seu lugar. Eu queria convidar vocês para ficar de pé comigo e começar a lembrar daquela hora que você achava: mas Deus, eu sou tão fraco. Deus, eu sou tão sujo. Eu queria que você falasse com ele nesta noite, porque ele está te dizendo que eu que te limpei, era eu que me entreguei no seu lugar. Não era suposto ser ele, mas ele tem um sangue que nos purifica e nos limpa. Eu queria convidar o pastor Newton para fazer esta oração. E é igual o Dalvo falou segunda passada, nós todos somos pecadores.